Boa noite a todos, a todas, tá bom? Eu sou a Bel, né? Como vocês sabem, e eu vou começar a apresentação. Tranquilo, você é a primeira aqui a apresentar. E falando novamente, o nosso grupo vai apresentar um tema aqui bem polêmico, que divide opiniões, né? Israel e Palestina. Eu só quero dizer que eu acho que eu não vou conseguir ver o chat. Eu vou dar meus pulos aqui. Calma aí. Que eu preciso ver o que vocês estarão falando. Então, um segundinho. Que eu vou tentar abrir o chat aqui no meu celular, caso tenha perguntas. É mais por perguntas mesmo, Lu. Eu não sei se o pessoal vai querer perguntar. Aí eu só vou, né, olhar aqui. Pra não deixar ninguém no vácuo. Um segundinho, gente. Meu celular aqui é da Era Jurássica. Aí, consegui. Prontinho. Enfim. Como muita gente aqui sabe, né, deve estar acompanhando as notícias atuais, tá rolando muita notícia trágica entre Israel e Palestina, e agora também chegou um outro país para ajudar, né, o Irã. E assim, antes de eu começar aqui falando sobre bombas, sobre guerra, eu preciso explicar para vocês a fundo o contexto histórico de como tudo isso aconteceu. Gente, isso não aconteceu ano passado, ano retrasado, na pandemia, não. Isso vem acontecendo. A guerra entre esses dois países, que antigamente nem eram países, eram tribos, acontece há praticamente 4.000 anos antes de Cristo. E eu preciso apresentar isso para vocês conhecerem toda essas raízes desses dois povos, que não são tão diferentes assim como a gente possa imaginar, para vocês entenderem certinho. Então, o primeiro slide fala uma terra sagrada. Por que eu coloquei esse título? Porque a terra que hoje seria a atual Palestina é uma terra sagrada para 3 religiões diferentes: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões consideram a terra de Palestina como uma terra muito sagrada. Isso tirando fatos da Bíblia hebraica, tá? O Antigo Testamento. Por que eles acreditam que essa terra é extremamente sagrada? Eu vou ler um versículo para vocês. Da Bíblia, tudo bem? Antigo Testamento, Gênesis. Deus chama Abraão e promete dar a terra de Canaã aos seus descendentes. Abraão viaja para Canaã em obediência. Contextualizando, Deus simplesmente entregou essa terra de Canaã como uma terra sagrada, uma terra prometida para Abraão, seus filhos, os seus netos, os seus descendentes. Tudo bem? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode ver que a Bíblia hebraica não é seguida só pelo catolicismo, como muita gente acredita, mas sim por várias religiões, tudo bem? Inclusive, tanto os palestinos quanto os judeus acreditam no Antigo Testamento e acreditam que são descendentes de Abraão. Então, começa por aí. Abraão segue o conselho de Deus, ele obedece sem relutar e vai até a terra de Canaã, que seria essa terra sagrada. E, gente, outro aviso. Prestem muita atenção nos nomes que eu vou falar aqui para vocês, porque isso é muito confundível, tá? É uma coisa que mistura tanto as escrituras sagradas, tanto as evidências arqueológicas, quanto as misturas dos dois. Então eu preciso da atenção muito grande de vocês, tá bom? Primeiro, essa imigração que Abraão fez até a terra de Canaã não foi uma imigração rápida, tá? Foi uma migração que durou séculos. Só vou beber uma água aqui, gente, minha garganta tá seca. Por que eu digo isso? Porque quem chegou em Canaã, que é a atual Palestina hoje em dia, não foi nem Abraão, foi Josué, um dos descendentes de Abraão. E segundo a Bíblia, quando Josué e sua família, toda a sua tribo chegou em Canaã, eles fizeram uma conquista extremamente violenta, extremamente rápida na terra de Canaã. Porque eles não eram os primeiros povos que viviam ali. Os primeiros povos que viviam na terra de Canaã eram os cananeus e os filisteus. Povos ali que viviam como politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá? Eles não eram monoteístas,
igual os descendentes de Abraão, que na verdade agora eu não vou chamar mais de descendentes de Abraão, eu vou chamar eles de israelitas, tudo bem? Ou seja, descendentes de Abraão e israelitas, gravam bem isso, tá bom? E os cananeus, eles eram os povos que viviam ali, junto dos filisteus, que também viviam ali, mas os filisteus eles ficavam mais na parte. Vou mostrar aqui para vocês um mapinha, ó. Basicamente, esses povos, como os cananeus e os filisteus, que já estavam nessa região, eles moravam mais ao sul, por essa parte aqui, mais para Judá, tudo bem? E os filisteus ficavam mais nessa parte costeira aqui, perto do mar Mediterrâneo, certo? E depois que os israelitas chegaram à terra de Canaã, brigaram com os filisteus, brigaram com os cananeus, mataram uma boa parte deles, eles conquistaram uma boa parte da terra do norte, tudo bem? E nela eles se dividiram em 12 tribos, as chamadas 12 tribos de Israel. E aí eles viviam lá. Porém, como eles eram muito comuns etnicamente, religiosamente, economicamente, o que eles decidiram? Vamos formar um reino só, o reino de Israel. E assim foi. O reino de Israel saiu de 12 tribos para um reino só e teve comando de 3 reis: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. E isso aconteceu por um grande período de tempo, até então, até que rei Salomão cai. Muito assim destacado que ele cai principalmente por conta da sua soberba e sua libertinagem, tá? Porque o cara simplesmente tinha 200 mulheres, né? Então assim, foi uma grande queda. E após a queda de Abraão, que ele morreu e tudo mais, acaba que o reino de Israel ficou muito mais enfraquecido. E lembrem-se, olha esse mapa. Aqui do lado está o Império Egípcio. E aqui, os macedônios. Eles não têm vizinhos muito amigáveis e muito menos pequenos, tá? E a terra que eles estão é uma terra geograficamente muito boa. Por quê? Primeiro, faz fronteira com 3 grandes reinados. Segundo, mar Mediterrâneo, tem acesso ao mar. Ou seja, é muito fértil e economicamente muito boa de se ter. Ou seja, eles estavam entre gigantes ali com pequenos povos. Então, a partir do momento que eles fraquejaram, os egípcios foram invadir. E foi aí também que teve as histórias de Moisés, que libertou os escravizados, os israelitas escravizados do Egito, e trouxe novamente para Canaã, para a terra sagrada, a terra prometida, como vocês queiram dizer. Agora, lembrem-se bem, eu contei aqui para vocês as escrituras, e isso são os que as escrituras dizem, tá? Lembrem-se disso. Aqui agora mesmo eu vou falar para vocês, então, o que os historiadores falam, tá bom? Ó, primeiro, algumas coisas batem e outras não batem, tá? E eu vou fazer uma comparação aqui para vocês e juntar tudo para ficar bem de boa para vocês entenderem, certo? Primeiro, esses povos começaram a chegar nessa terra de Canaã há 4.000 anos antes de Cristo, tá? O que hoje seria o Israel, a Palestina, o Líbano, a Síria, todos esses países que vocês já devem conhecer, tudo bem? E uma coisa a se pontuar. Gente, na Bíblia diz que Abraão, na verdade, os descendentes de Abraão, eles chegaram lá com extrema violência. Já os historiadores, eles não acham que isso é verdade, tá? Eles acham que esses descendentes de Abraão, na realidade, eram pequenos camponeses, nômades que estavam à procura de uma terra. Eles apenas queriam uma terra para plantar, para morar e para ter um autossustento ali, sabe? Mas assim, uma coisa que é fato, os filisteus realmente não gostaram. Os filisteus, que era o povo que morava aqui nessa parte do mar Mediterrâneo, eles realmente não gostaram, sabe? Então, os filisteus e os israelitas sempre tiveram essa rixa, tanto por conta de território, tanto por conta de religião. Como eu disse, filisteus e cananeus eram politeístas. Já as pessoas os israelitas eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, certo? Eu coloquei aqui também uma tabelinha que mostra ainda melhor isso, tá? Coloquei aqui aspectos. A presença de cananeus. Gente, uma coisa que tanto a historiografia, tanto quanto a Bíblia, eles confirmam que os cananeus realmente são os povos originários daquela terra, que no caso foram quase extintos pelos israelitas. Mas isso segundo as escrituras. Segundo os historiadores, não foi bem assim. Eles não eram
tão, assim, trágicos, tão rivais. Eles nem tinham tanto armamento, assim, para fazerem guerras de grande escala. Até porque isso é na época do bronze, nem chegou o ferro ainda, sabe? Então, assim, eles não tinham uma tecnologia suficiente. Mas uma coisa é certa, viviam várias tribos e vários povos ali que viviam de agricultura como a sua origem primária, e eram os cananeus, filisteus, fenícios e títanos, tudo que você imaginar com eus tinha lá, sabe? Outra coisa também é a identidade israelita. Gente, uma coisa é extremamente correta. Israel realmente migrou para lá. E os israelitas, eles não vieram de Canaã, eles foram até Canaã. O motivo não sabemos ao certo. Segundo a Bíblia, é porque é a terra prometida por Deus. Segundo os historiadores, é porque eles queriam uma terra para se viver, eram nômades. E aqui eu até deixei uma fotinho do rei Davi. E por que eu deixei do rei Davi e não do Saul e do Salomão? Porque ele é o único rei que realmente tem alguma evidência histórica sobre ele. O Salomão e o Saul não se sabe ao certo se eles realmente existiram ou não, sabe? O rei Davi é o único aí que sabemos que ele foi um líder, mas não um grande rei que tinha muita riqueza. Ele era apenas um líder da tribo de Israel. É basicamente isso. Agora, prestem atenção, porque isso aqui é sério, gente. Assim, eu não sei se para vocês está difícil de absorver tudo isso, porque eu não posso falar muito lento e também não posso falar muito rápido, porque senão vocês não vão entender nada. Mas, ok. Lembra que no primeiro slide eu falei para vocês que, segundo as escrituras, esses povos eles foram dominados pelos egípcios e tudo mais? Então, a partir daí, as escrituras e os fatos históricos começam a bater um pouco mais. Por quê? Eu vou explicar para vocês passo a passo pelos mapinhas aqui, tá? Enfim, aqui tá as tribinhas e tudo mais, hebreus, filisteus, cananeus, tudo aqui vivendo não tão em paz assim, né? Mas sobrevivendo. Aqui chega o Império Egípcio, domina toda essa parte aqui, gente. E aqui eu coloquei, não coloquei, né? Eu peguei uma print. Aqui tá o Moisésinho abrindo o mar, né? E foi daí, justamente, que os historiadores falam que surgiu o conto de Moisés, tá? Depois, gente, tem um período que é chamado período homérico. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse período. Mas grandes povos, como o Império Egípcio, por exemplo, eles simplesmente entraram em extermínio, sabe? Do nada. Simplesmente desapareceram. E assim, não foi tão do nada. Existem algumas teorias. Não sabe se foi por conflitos internos, se foi por economia. A Lu pode talvez falar um pouco melhor sobre isso. Eu não entrei tanto nesse mérito. Pode ser também por consequências naturais, sabe? Catástrofes naturais. Eu não sabem bem ao certo, sabe? É isso que eu retirei de informação. Mas não vem tanto ao caso. A questão é, o Império Egípcio caiu. E esses povos que estavam aqui sendo dominados, escravizados pelos egípcios, eles tiveram um tempinho de liberdade. E um tempinho bem pequeno, tá? Porque nesse caso, felicidade pobre dura muito pouco, porque o deles não durou nada. A partir daí que eles viveram um pouquinho aqui, chegou os assírios. Os assírios eram praticamente vizinhos ali também, e a partir do momento que sobrou uma brecha, que o Egito não estava mais ali, eles dominaram tudo aqui. Mas, porém, todavia, se vocês perceberem, eles dominaram aqui a parte do norte. E o sul? O sul resistiu. Lembra quem estava ao norte? Os israelitas. E quem estava ao sul? Cananeus, filisteus. A tribo de Judá, normalmente, era os cananeus, os filisteus que estavam ali. E a Filistina aqui, ó. O que lembra Filistina, hein, gente? Hein? Palestina. Olha aí, olha aí. Olha os nomes combinando cada vez mais. Enfim. Depois que os assírios dominaram essa parte aqui do norte, essas pessoas acabaram correndo para o Reino do Sul. Então eles falaram: opa, quer dar um aluguelzinho para a gente de graça? Porque os assírios meio que dominaram nossos reinos. A gente vai viver aqui, tá bom? Tranquilo? Ok. E assim, óbvio que não foi tão pacífico assim, mas eles acabaram se adaptando e vivendo juntos. E aqui eu coloquei até um mapinha, ó, dando um zoom aqui em Israel e Judá, aqui os dois. Lembrando que Israel era a galera que tinha influência de Canaã, ou seja, era os israelitas que acreditavam em um Deus só. Já Judá era a galera que era descendente dos filisteus, dos cananeus, entendeu? Então eles já eram mais assim diversos, acreditavam em vários deuses. Então eles não se batiam muito, sabe? Porém, uma coisa que é certa, a influência de Israel foi muito maior. Tipo assim,
todo o reino de Judá, que era uma religião muito mais monoteísta, que acreditava em vários, não, politeísta, que acreditava em vários deuses, foram se perdendo. E Israel, que era uma religião monoteísta, acreditava em um deus só, foi se amplificando. Então acabou que todas elas se juntaram e virou o que é hoje, sabe? Não o que é hoje, mas o que era nessa época aí. Tranquilo? Então foi assim que eles acabaram perdendo um bom território e se juntaram daqui em Judá. Agora, gente, tudo bem, eu sei, isso aqui dá um pouquinho de medo, eu também fiquei quando eu vi esse mapa, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês. Ó, lembra que eu falei que eles viviam tudo juntos? Chegou os assírios, olha bem aqui, os assírios, e dominaram a parte do sul. Quem era a parte do sul, do norte, meu Deus do céu. Quem era a parte do norte? Israel. Lembra? Dominar Israel. Todos os povos de Israel foram pro sul, ó. Eles foram pro sul, eles foram para cá, correram para cá. Quem ficou? Judá. E nessa época que todos eles se juntaram, eles construíram o primeiro templo, tá bom? Depois veio a Babilônia, dominou os assírios e pegaram toda a galera que estava em Judá e escravizaram. Simples assim. Depois vieram o Império Persa, dominou os babilônios e os persas, eles eram um pouco mais tranquilos. Os judeus conseguiram voltar para a terra de Judá, tá bom? Eles reconstruíram o templo deles. Mas não durou muito. Chegou Alexandre o Grande, nosso querido espartano, né? Um grego aí, e dominou o Império Persa. E assim, os judeus odiavam os gregos, porque lembra que os gregos eles gostavam muito de libertinagem, acreditavam em vários deuses, já os judeus não. E assim, não foi legal. Não gostaram e eles se revoltaram e conseguiram se revoltar, que foi a revolta dos Macabeus, que está na Bíblia, inclusive. Se vocês quiserem ler, aí eu deixo a mérito de vocês. Depois, eles tiveram um pouquinho de tempo independentes e foram dominados novamente, mas dessa vez pelo Império Romano. Pois é, gente, é muito triste. Tipo, eu fiquei lendo isso e falei, nossa, os caras não tiveram um tempo de paz, sabe? Não teve, não teve. Agora, os romanos, eles já deram problema, tá? Os romanos foi tenso. Por quê? Gente, romanos novamente não tinha a mesma religião dos judeus. E assim, o governo dos romanos em cima do território da Palestina não foi nem um pouco agradável. Por quê? Quem comandava aqui era o Herodes, tá? Um Herodes, um governador aí da Roma, não vamos entrar muito em detalhes. E ele era extremamente opressor, tanto religioso quanto político. Ele não gostava dos judeus e os judeus também não iam com a cara dele. E isso gerou muitos conflitos internos dentro da região da Palestina. E o que aconteceu? Depois que Pôncio Pilatos, que também governava ali na época, após a morte de Herodes, ele crucificou Jesus. E isso começou a dar mais revolta, e isso foi um estopim para os judeus começarem a se revoltar contra os romanos, e os romanos não gostaram dessa revolta e responderam pior ainda. Eles responderam com uma extrema violência e um extermínio em massa dos judeus. O que aconteceu? Eles foram exterminados, os que sobreviveram se migraram para várias regiões, como África, como Europa, como Ásia, para várias regiões aí, porque eles foram extremamente exterminados. Os romanos destruíram completamente o templo deles. A única coisa que restou foi o Muro das Lamentações, que hoje vocês devem já ter visto, o Muro das Lamentações, né? Foi o que restou depois que os romanos acabaram com tudo. E isso foi em comando Tito, que muitos aqui devem conhecer esse nome, aula de Roma, não vou entrar tantos detalhes. E, gente, essa situação só deu uma mudada depois que o Império Otomano chegou ali nessa região, tá? A Roma caiu, o Império Otomano dominou ali. Os otomanos, eles eram muito mais liberais em relação à religião. Não tanto, assim, também não vamos falar que os caras eram, assim, free. Não, eles não eram. Eles só davam um pouco mais de liberdade para os judeus. Então, alguns que restaram aqui ficaram, como, por exemplo, a Filistina, sabe? Alguns povos continuaram aqui sobre o domínio romano, eles não migraram, tá? Eles só aceitaram a escravidão mesmo de Roma e continuaram aqui. E outros judeus, eles simplesmente migraram. E olha como ficou. Os judeus, eles tinham essa religião desde a época de Abraão, tá? E eles mudaram para outras regiões, eu tô colocando aqui com o meu mouse, imagina, eles mudaram para outras regiões. Então, eles acabaram continuando com essa religião dele. Já os povos que continuaram aqui,
tiveram uma diferença muito grande. Olha isso, gente, isso aqui é 132 anos depois de Cristo. Para os anos atuais, pessoal, teve uma mudança muito drástica cultural aqui, entendeu? Eles tiveram tanto influência dos romanos quanto influência dos otomanos, sabe? Então, não foi a mesma religião. Um virou o islamismo, que é a religião dos judeus, e aqui, nessa parte da Palestina, ficou os árabes, que é a religião do Islã. Tudo bem? Vocês conseguiram entender mais ou menos? Como os judeus se dispersaram daí e por isso agora eles querem voltar? É tipo isso, entendeu? E alguns continuaram aqui. Enfim, consegui contextualizar isso para vocês e agora já não é mais eu. Agora é minha amiga Gil que vai contar para vocês sobre o sionismo. Gente, boa noite, boa noite. Consegue me ouvir? Alguém consegue dar um ok no chat? Ah, sim, que bom. Que bom. Gente, meu nome é Giovana. Vou falar um pouco para vocês sobre o sionismo. Como a Bel comentou, os judeus eles sempre tiveram que migrar, mover, tanto por questões voluntárias quanto involuntárias, por pressão, principalmente. E o sionismo foi um movimento que ganhou muita força, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que foi quando o antissemitismo começou a tomar força na Europa. Mas aqui a gente vai ver que o antissemitismo e o sionismo não são a mesma coisa. São uma coisa que muita gente pode acabar confundindo às vezes. O sionismo ele é um movimento político e ideológico, e o principal intuito dele é a criação de um Estado judeu na terra de Israel. Ele surgiu justamente como uma resposta ao antissemitismo na Europa, que começou a ter forças ali na Primeira Guerra Mundial. O primeiro líder do sionismo, né, que é considerado o pai do sionismo político, é o Theodor Herzl. A gente falou aqui sobre o sionismo político, mas a gente tem mais divisões ideológicas. A gente tem o sionismo político, que tem um foco em ações políticas, diplomáticas, o sionismo religioso, que tem um vínculo espiritual e religioso com a terra de Israel, o sionismo socialista, que tem raízes socialistas, de uma sociedade igualitária, uma sociedade coletivista, o sionismo revisionista, uma visão assim mais militarizada. Agora o sionismo cultural, ele foca na valorização da cultura e identidade judaica. Então a gente vê que o sionismo não tem nada a ver com o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio, o preconceito contra os judeus. E o sionismo ele está mais para uma busca de firmar a própria identidade, quase como um nacionalismo que cresceu principalmente nas épocas em que os judeus foram mais oprimidos. Ok? Então, é muito importante a gente distinguir essas duas questões, essas duas palavras. E também nem todos os judeus são sionistas e nem todos os sionistas são judeus, ok? Pode passar, por favor. Após a Primeira Guerra, gente... Nossa, perdão, agora é a parte da Grazi. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando bem? Ok, que bom. Ok, vamos começar. Bom, como a Gil falou, os povos judeus sofreram muito preconceito. E eu vou focar na Primeira Guerra. Ela falou que a Primeira Guerra teve muito... O movimento sionismo foi alavancado na Primeira Guerra. Sim, vamos lá. Vou focar basicamente na Alemanha. Tivemos todo aquele negócio do Holocausto, de perseguição e mata. Eita, travou? Tá travado, gente? Nossa. Ok. Vou repetir. Bom, eu vou falar agora da Primeira Guerra. Antes de falar da pós, eu vou falar da Primeira Guerra, como é que aconteceu. Como o Gil falou, o povo judeu, eles se espalhavam muito. Eles não tinham lugar fixo, eram muito nômades, não tinham lugar fixo. E eles eram considerados pessoas sem terra. E eles se aprimoraram, se alojaram em vários lugares, principalmente na Alemanha.
Inclusive, eles até participaram a favor da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Porém, eles faziam parte da sociedade, mas não eram considerados alemães. Então, eles eram parte da sociedade, mas não parte suficiente. Tinha muito preconceito com eles. Nunca foram considerados a parte mesmo. E após a Primeira Guerra, a Alemanha estava muito lascada financeiramente. Eles estavam muito lascados. E os judeus têm uma coisa muito interessante sobre eles. Eles são muito bons em comércio. Lembra? Porque eles gostam muito de estar em vários lugares. Então, eles são muito bons em comércios. E eles viram a oportunidade. A Alemanha estava lascada. Eles viram a oportunidade de prosperar financeiramente. E fizeram. Mas os alemães não gostaram. Porque a pessoa que era o empregador que estava dando trabalho ao judeu, agora estava recebendo um trabalho, a classe mudou completamente. Não gostaram. Nesse meio tempo já foi uma iniciativa do arianismo. Só que o arianismo, ele é outro termo já mais a fundo, só que a Alemanha, ela pegou esse termo e modificou. A Lu colocou até um resumo muito bom sobre o arianismo. Ela modificou para colocar a comunidade alemã como uma comunidade pura, que ela era pura, que merecia, que era a superior. Então os outros povos não mereciam tal coisa, não eram superiores. E nisso já iniciou a Segunda Guerra. Bel? Não, Segunda Guerra Mundial. Ok, sem problema, eu falo sem o slide. E veio a Segunda Guerra, que Hitler estava no comando e teve todo aquela história que já conhecemos, do Holocausto, da migração e tudo mais. Então, muitas pessoas, muitos judeus morreram. Muitos judeus mesmo. E não foi uma coisa, não foi legal, obviamente. Muitas pessoas morreram. Porém, vamos ver uma coisa. Enquanto estava acontecendo a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, a gente aconteceu uma coisa muito importante lá na Palestina. A gente vai voltar o slide para a parte do mandato britânico. Porque após a Primeira Guerra, em 1922, começou o mandato britânico na Palestina. Lembrando que, com o sionismo, a Inglaterra estava pensando, nossa, seria legal fazer um lar para os judeus, porque o sionismo cresceu, então ela pensou, seria bom fazer um lar para os judeus. Eles não têm lar. Então ela fez a declaração de Balfour, que tipo, meio que emitiu que a Palestina poderia ser um lar para o judeu. E isso fez muitos judeus migrarem para a Palestina, mas não o suficiente. Tantos que ficaram espalhados, principalmente até na Alemanha, morreram talvez no Holocausto, na perseguição e tudo mais. O mandato britânico já tinha um pensamento de fazer um lar para a Palestina. Aí veio depois da Segunda Guerra Mundial, que o povo britânico pensou, nossa, agora sim faz sentido. Ok, vou fazer. Pode passar o slide do próximo. Agora sim vou colocar em prática. Aí colocou... Porém assim, vamos lembrar uma coisa. A Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. A Organização das Nações Unidas, que era para promover a paz e evitar conflitos futuros. Então ele falou, já que isso pode ter conflitos, vou passar para a ONU. Ela vai saber resolver melhor que eu. Ok, a ONU pensou, nossa, esse povo judeu sou muito sofrido, né, gente? Vamos dar um lugar para eles? Aí ele fez o plano da partilha. Ele dividiu a Palestina em duas partes. Um estado judeu e um estado árabe, que seria do povo palestino. Só que foi uma partilha desigual. Ele colocou 55% do território palestino para os judeus e 45% para os palestinos, para os árabes. Sendo que o povo judeu tinha metade da quantidade do povo árabe. Não era igualitário. Era proporcionalmente falando, desigual. Isso não deu certo também. Por quê? O povo israelita de Israel,
pensaram que eles não queriam também só ser um estado da Palestina, então eles proclamaram a independência. Depois foi reconhecida. Mas muito antes disso, para poder o povo de Israel entrar naquela terra que estava já ocupada pelos palestinos, precisava. E tinha travado, gente? Nossa, se quiser, qual parte travou que eu volto? Ah, tá, ok. Tudo bem. Tá. Eu vou continuar na parte. Eu tô vendo ainda no mandato britânico, mas tudo bem, eu consigo me guiar assim. Era pra estar já no. Em outro, já numa frente, já pro último meu. Ok, vou continuar. Então. Nossa, eu tava onde? Ah, tá, os judeus. Para poder eles. Aquela terra que estava ali ocupada pelos palestinos, eles tiveram que expulsar os palestinos das suas casas, basicamente. Isso não deu certo, gente. Não foi legal. Porque imagina, tu tá na tua casa, morando no teu lugar certinho, tua vida e tudo mais. Aí chega um povo dizendo: ah, sai, agora é meu. O estado que manda aqui, o britânico, disse que é meu e agora vai ser meu. Bora, pode saindo. Sai da minha casa. Sai agora que é minha casa. Não foi legal. E o povo árabe também, não só o povo palestino, mas a comunidade nação árabe, que eram os vizinhos, também não gostaram, porque era muito injusto. E eles também não tinham lá essas simpatia com Israel, né? Que assim, Israel, ela teve muito patrocínio dos Estados Unidos. Inclusive, para ela, tipo, a primeira pessoa que reconheceu mesmo fora do continente na ONU foi Estados Unidos, reconheceu Israel. Então, ó, foi um pai, entendeu? Um pai. Um pai para Israel. E esse conflito que os palestinos e outros não gostaram, deu início a uma guerrinha, né? Uma guerra sempre tem guerra. E deu início a guerras, que deu mais guerras. Quem vai falar isso vai ser a Catarina. A Kathleen. Nossa senhora. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, só pra saber, o meu áudio tá muito horrível ou tá dando pra me ouvir? Tá abafado. Eu vou tirar o fone, porque ele é meio do contra, e aí parece que vai melhorar, tá? Só deixa eu tirar o fone aqui. Olá, boa noite. Tá dando pra ouvir melhor, gente? Certo, então. Primeiramente, né, boa noite de novo. Eu sou a Kathleen. Eu vou estar falando sobre alguns conflitos que foi travado tanto entre Israel e alguns países árabes. Eu vou estar tentando ser o máximo possível imparcial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem. Eu vou estar tentando acompanhar aqui o chat, tá? Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem estar perguntando para mim estar sanando o máximo possível, tá? Eu vou tentar fazer também um resumo, porque são conflitos bastante extensos, certo? A primeira guerra que eu vou estar começando vai estar sendo a Guerra Árabe-Israelense. Ela também é conhecida como Independência de Israel ou Formação de Israel, por um lado, e também é chamada de Guerra de Nakba. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas, entrando lá na parte onde a Grazi parou, foi feito pela ONU, né, o plano de partilha, onde Israel ficou com 55% do território. Explicando aqui, a população de Israel, ela ela representava um terço, e a população palestina, ela representava dois terços. Então foi algo que ficou assim um pouco injusto. Ficou 55% do território palestino para Israel e 45% do território para a população palestina, e a parte de Jerusalém ficou como uma cidade internacional, ela ficou sob posse da ONU.
Então, obviamente, Israel ficou de acordo com essa partilha, só que a população palestina ela não ficou assim tão de acordo, não ficou contente com esse território. Claro, obviamente, que não é 100% de ambas populações que estão com essa opinião. Tinha parte, sim, que queriam 100% do território, tanto de Israel quanto do povo palestino, mas na grande maioria, Israel ficou de acordo com essa partilha e a Palestina não. Como foi dito pelos outros contextos aqui diante do slide, Israel já tinha garantido que ia ter esse território da Palestina, e antes mesmo de ter conseguido esse território, que foi em 1948, houve muita pressão que Israel estava fazendo para estar tendo o fim do mandato britânico. Das formas de pressão que eles fizeram foi o atentado ao Hotel King David, que foi em 1946, no dia 22 de julho. O que era esse hotel? Esse hotel, ele era um quartel-general de administração britânica que eles acabaram atacando. Quem atacou esse hotel foi uma milícia de Israel, uma das, né, que foi o Irgun. Esse ataque ele foi ministrado pelo Menachem Begin, não sei se estou falando certo novamente. Futuramente, ele vai estar se tornando um dos ministros de Israel. Enfim, eles vão estar planejando esse ataque ao quartel, ao Hotel King David, né? As justificativas dele é que, na verdade, não teve uma justificativa, para sendo bem sincera. Não teve lá uma justificativa do porquê que eles fizeram esse ataque. Foi só um ataque, mais um dos ataques estratégicos que Israel estava preparando. Esse quartel-general não tinha presente somente britânicos. Ele ficava localizado em Jerusalém. Exatamente, a justificativa estava sendo sim. Ele ficava em Jerusalém. Com esse ataque, alguns dos militares dessa milícia do Irgun, eles fingiram que eram povos árabes, se infiltraram, eles entraram, se infiltraram e fingiram que eram povos palestinos. Com isso, eles colocaram bombas nas latas de leite e deixaram lá numa parte do hotel e explodiram. O povo de Israel disse futuramente que eles haviam avisado os britânicos que estavam lá que ia acontecer esse atentado. Eu não sei dizer se era para atacar diretamente o resto das pessoas que estavam lá, mas alguns militares lá, britânicos que estavam lá, foram avisados, eles só não saíram de lá mesmo. Então, esse ataque, que aconteceu em 1946, ele ficou com 91 mortos e 40 feridos. Esse ataque ele trouxe uma imagem muito negativa do sionismo, já que essa milícia ela tinha ideias, né, sionistas. O próximo ato de pressão que Israel vai estar fazendo para estar conquistando o território da Palestina, né, vai estar sendo o massacre de Deir Yassin, que ele vai estar ocorrendo no dia 9 de abril de 1948. Esse massacre, diferente do atentado, ele vai estar sendo por conta de 3 milícias sionistas, né? Vai estar tendo interação entre as 3 milícias sionistas, que vai estar sendo o Irgun novamente, o Lehi e vai estar tendo o apoio do Hanagá, certo? Deir Yassin era uma vila, ela não tinha assim nada de militar, ela não estava fazendo parte de qualquer ataque contra Israel ou qualquer pensamento contra Israel, mas simplesmente Israel resolveu atacar essa vila, como eu falei, a justificativa era uma ação estratégica. Enfim, né? A vila de Deir Yassin, ela ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, novamente, um ponto estratégico do qual Israel estava lutando e queria ter para ele, né? Então, depois, esse ataque, esse massacre, no caso, né, ele ficou bastante marcado pelo povo palestino. Foi aí que eles começaram a ter assim, uma parte em massa de estar se refugiando nas localidades próximas, de estar saindo um pouco de lá. Foi daí que começou o êxodo total dos povos palestinos. Isso em 9 de abril de 1948. No dia 14 de maio de 1948, vai estar sendo quando Israel vai estar declarando a sua independência. Nesse período já tinha acabado o mandato britânico, então daí no dia 14 Israel vai estar declarando sua independência. No dia seguinte, eu vou estar deixando aqui claro, como teve esses ataques e a partir do plano de partilha, o Israel não foi reconhecido pelos povos árabes,
Esses ataques também só deixaram, assim, uma visão de que o Estado de Israel estava sendo um Estado meio terrorista. Então não era um Estado, assim, que foi reconhecido pelos povos árabes. Então, no dia seguinte da sua independência, exatamente no dia 15 de maio de 1948, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque vão estar atacando Israel, dando assim o início à guerra. E assim, galera, por mais que tenha todos esses países, vamos deixar aqui um pouco claro que Israel, ele era um estado rico. As pessoas tinham Israel era um estado que tinha uma força militar, querendo ou não. Então, assim, por mais que tenha todos esses países se juntando para atacar Israel, ele vai estar saindo vitorioso. No fim, ele vai sair vitorioso e vai acabar o seu território que ele tinha acabado de ganhar, ele vai estar expandindo mais. Ele vai estar pegando pontos estratégicos como Jerusalém, a partir de Jerusalém Oriental e Golã. Sendo assim, ele vai estar tomando uma parte, né, do território que era dos povos palestinos. Cerca de 750 mil povos palestinos foram expulsos de lá. Ficou conhecido. Por isso que ele ganha também, é conhecido também como Guerra de Nakba, porque Nakba, em árabe, ele tem um significado de desastre. É conhecido pelo povo como catástrofe ou desastre. Então, para os povos palestinos, foi um período horrível, totalmente de massacre. Mais de 750 mil foram expulsos, fora o resto que foi massacrado. Com isso, como Israel expandiu o seu território, acabou ficando que a parte de Gaza e a Cisjordânia, que eram territórios em si, né, eram territórios para os povos palestinos, acabou que o Egito acabou se refugiando em Gaza e a Jordânia ficou na Cisjordânia. E aconteceu com os povos palestinos, eles só se refugiaram nos territórios que eles conseguiram, né, encontrar. Pode estar passando para o próximo, Bel. Certo. A Guerra de Suez, né, ou a Crise de Suez. Eu vou estar explicando, primeiramente, o que é o Canal de Suez. O Canal de Suez, ele é um canal totalmente artificial, que ele permitia transitar entre a Europa e a Ásia, de uma forma totalmente mais prática, sem dar toda aquela volta, sabe? Era uma forma muito mais... Ele teve um problema uns anos atrás também, como a Lulu disse. Inicialmente, né, ele permitia esse transitar, essa navegação entre a Europa e a Ásia, cortando lá o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Acontece que o Canal de Suez, ele foi administrado por um tempo, tanto pela Inglaterra e pela França. Ambos utilizavam esse canal com interesses totalmente econômicos, com rotas comerciais. Lembrando que em 1900, a gente vai estar aí num contexto de 1950, 1956. Lembrando que na tensão que a gente estava tendo entre o Egito e Israel, eles estavam tendo lá os seus atritos, já que ambos tinham as suas fronteiras. Então eles estavam se atacando entre elas. Estava tendo então uma tensão entre o Egito e Israel. E sabe esse carinha que está aí no nosso slide? Então, esse carinha aí, ele é o presidente do Egito. Ele é o Gamal Abdel Nasser, não sei se eu estou falando certo. O Nasser, ele vai passar para o Egito, ele vai acabar, na verdade, né, com a monarquia. Ele vai ser um dos principais a acabar com a monarquia que estava vendo lá no Egito. E vai estar passando também a ideia de nacionalização, de estar se livrando um pouco do Ocidente. Na verdade, os países árabes inteiros estavam com essa ideia de nacionalização, né, de não depender tanto assim dos povos do Ocidente. Então, o que acontece? O canal de Suez, ele meio que estava lá do lado, né, do Egito. O que o Nasser fez? Ele simplesmente olhou que a Inglaterra e a França estavam utilizando, né, administrando aquele canal, e ele falou: eu vou nacionalizar. Ele é meu agora, tá, galera? Vocês vão ter que falar comigo pra estar usando ele. E, Israel não pode usar. Com isso, né, que já estava tendo essa tensão entre Israel e a Inglaterra e a França, que já utilizavam o canal, e foram eles que fizeram, né, o canal, eles falaram assim, poxa, não dá, vamos se juntar ali com Israel e fazer um plano para atacar o Egito. Tudo isso, eles se juntaram, então, vai estar juntando Israel, a França
e a Inglaterra, né? E vão estar fazendo o Acordo Kadesh, que vai estar sendo um ataque surpresa ao Egito. Então, o que acontece? O Estreito de Tirã e a faixa de Gaza era totalmente assim alvos que Israel queria para ele. Ele queria para ele. Então, Israel vai estar acontecendo o quê? Ele vai estar bombardeando o acordo desse plano de Kadesh entre a Inglaterra e a França e Israel. Era que Israel iria bombardear as terras do Sinai, que era um território lá do Egito. Então, no dia 29 de outubro de 1956, eles vão iniciar o ataque, com Israel bombardeando as terras do Sinai. A Inglaterra e a França ficaram de atacar uma parte do Egito que seria Port Said. O que aconteceu? Acontece que eles queriam fazer um ataque mútuo. Ambos queriam atacar o Egito ao mesmo tempo. Só que esse ataque, ele acabou atrasando, digamos assim, acabou que eles deram uma atrasada, e esse atraso acabou meio que ajudando o Egito. Porque, imagina, Inglaterra, França e Israel, três países, né, entre aspas, Israel não é um país, né, mas digamos que esses três países estavam se juntando com suas forças militares para atacar o pobre do Egito. Então, essa oportunidade de atraso que eles tiveram ajudou para que a União Soviética, né, a União Soviética se juntasse ao Egito e colocasse lá suas forças militares. Nisso que a Inglaterra, a França e Israel viu que, né, a União Soviética estava lá, uma grande potência militar, eles falaram o quê? Vou chamar os Estados Unidos, nosso parceiro aqui comercial, vai estar ajudando a gente nessa guerra. Só que vamos lembrar, entrando num contexto, 1956, ainda estávamos num contexto histórico de Guerra Fria. Então, a União Soviética e os Estados Unidos estavam já com as suas rixas altamente fortes e Estados Unidos olhou para aquele canal, olhou para a Rússia, olhou para todo aquele conflito e falou: não vai dar, não vai dar para mim entrar nisso aqui, vamos começar uma guerra, uma terceira guerra, acabamos de sair de outra, gente, eu não vou estar entrando aqui, tá? Não vou arregar, é isso, um beijo para vocês. O que acontece? Estados Unidos saiu, ele não entrou para a guerra, então quem entra agora vai estar sendo a ONU. A ONU vai estar entrando, vai estar causando uma intervenção. Inicialmente, eles vão sim estar fazendo uma reunião, né, para estar tentando fazer um tratado, um acordo de paz entre o Egito e Israel, porque as tensões deles realmente naquelas fronteiras estavam ficando muito fortes. Só que essa ação, né, esse acordo que eles tentaram fazer foi vetado pelos três países, por Israel, a França e a Inglaterra. Então a ONU, ela não vê outra saída a não ser colocar suas forças militares. É assim que vai estar sendo criada a UNEF, a Força de Emergência da ONU. Eles vão estar colocando lá suas armações, os seus militares, e vão estar pedindo a saída dos países lá para eles pararem de atacar o Egito e deixarem o canal de Suez para eles. Inicialmente, eles não vão dar muita atenção para as forças militares da ONU, vão estar acontecendo. Foi registrado que 100 militares da ONU morreram no meio disso tudo. Eles vão estar mais saindo por conta da ameaça que os Estados Unidos vai estar fazendo. Os Estados Unidos vai estar falando: ó, se vocês não pararem de atacar o Egito aí, eu vou cortar laços internacionais com vocês. Não vai ter aqui não vai estar rolando a nossa parceria. Então, a Inglaterra e a França retiram suas forças lá do Egito, eles aceitam totalmente a derrota, o canal de Suez fica com o Egito. E a ONU faz um acordo com Israel e o Egito, falando assim: tá, vocês estão brigando aqui, não dá para deixar vocês, senão vocês vão começar a brigar novamente. Vamos deixar nossas tropas militares aqui para proteger ambas as partes. E assim fica a Guerra de Suez, com a França e a Inglaterra encolhem seus rabinhos e voltam para os seus países e ficam sem o canal. Israel e o Egito ficam entre as suas tensões ainda, mas ainda meio que protegidos pela ONU com suas forças militares. Se a Bel quiser mostrar o vídeo. Gente, como a Bibi falou, é um vídeo totalmente ilustrativo da guerra.
Agora vamos passar pra Guerra dos 6 Dias. Ai, gente. Ó, tentei resumir ao máximo essa guerra. Não vou estar sendo tão extensa ela, porque, assim, são muitos detalhes. A gente iria ficar aqui horas e horas. E eu tô tentando ser breve, tá? A Guerra dos 6 Dias. O que acontece? Em 1967, tá? Ainda vai estar tendo a tensão entre Israel e os países árabes. Essa tensão, ela não foi sanada. Ainda existe essa rixa. Israel não é reconhecido ainda por nenhum deles. No entanto, 19 anos vão ter se passado. Então, no dia 14 de maio de 1967, Israel vai estar comemorando aí seus 19 anos de independência. O que acontece? Nessa comemoração de independência, Israel vai estar fazendo um desfile militar. Então vai estar tendo lá os seus tanques, seus canhões, seus militares, vai estar aparecendo literalmente uma força armada indo para ataque. Só que no caso, tudo isso era apenas um desfile. Só que não feliz com muito isso, não tendo todo o contexto, né, do que estava acontecendo, a União Soviética, ela viu isso daí. Ela não viu que era um desfile, ela viu que estava meio que apontado para a Síria, essas coisas, e mandou uma cartinha para o Nasser, o nosso querido presidente do Egito. Então ele vai estar a União Soviética vai estar mandando uma cartinha para o Egito, falando assim: olha, tem forças armadas ali prontas para atacar a Síria. E o que acontece? Um mês antes disso, desse desfile, Israel e a Síria já tinham meio que se atacado. 6 aviões tinham atacado a Síria no mês anterior, lá nas colinas do Golã. Só que até esse presente momento, né, eles tiveram lá o atrito deles, não foi algo que ficaram assim, ai, somos rivais. Não, até esse momento Israel não enxergava a Síria como rival. Então, realmente, até o que é dado, né, até o que é registrado pelos historiadores, Israel estava apenas fazendo um desfile militar. Só que a União Soviética não passou essa informação, passou que apenas haviam tropas lá na fronteira da Síria. E acontece que a Síria tinha um acordo com o Egito de proteção mútua. Nisso, começou meio que uma fofoca, gente. E, tipo assim, uma fofoca super rápida. Porque nisso que a União Soviética mandou a cartinha pro Egito, a Jordânia já ficou sabendo e ficou sabendo também do acordo de proteção mútua e se juntou. Então ficou Síria, Egito e Jordânia com proteção mútua, os dois. Então, assim, se o Israel te atacar, a gente vai atacar também, tá? Então, assim, Israel vai estar atacando o Egito e a Síria. Perdão, gente, pulei parte. Eles se juntam, os três se juntam, e aí o Egito começa a preparar um ataque. O Egito começa a preparar um ataque para Israel. Então, novamente, volta Israel com seus ataques preventivos. Israel vai estar fazendo lá o seu ataque preventivo e vai estar atacando o Egito e a Síria, que pretendiam lhe atacar. Com isso, a Jordânia vai estar entrando no meio, porque, assim, Israel falou que ela não era para ela entrar, que era uma briga entre Egito e a Síria, mas a Jordânia, ela foi convencida pelo Nasser, o presidente do Egito, né? Ela convenceu ele, falou assim, a gente já ganhou uma guerra dele, a gente vai ganhar essa de novo. Então a Jordânia entra no meio. O que acontece? Então, ela é bombardeada também. Então, no primeiro dia, dia 5 de junho de 1967, inicia a nossa Guerra dos 6 Dias. Então, vai estar sendo aí o primeiro dia. Israel vai estar iniciando o conflito, atacando o Egito, a Síria, e a Jordânia vai estar tomando também. No segundo dia, as tropas israelenses vão estar avançando por terra e vão estar invadindo a península do Sinai e a faixa de Gaza, assumindo o controle da faixa de Gaza. Daí pergunta, por que Israel está atacando os outros também? Acontece que o Egito, ele tinha, assim, um apoio de vários países árabes. Então, quando os países árabes viram que Israel estava atacando o Egito, eles quiseram se juntar para atacar Israel também. E Israel se viu perdido, né? Que era um contra todos os outros países. Mas se vocês acham que Israel vai perder, eu sinto informar, ele vai ganhar, tá? Ele vai estar atacando. Então, no seu segundo dia, ele vai estar lá atacando a península do Sinai, a faixa de Gaza, e vai estar assumindo totalmente o controle da faixa.
No seu terceiro dia, Israel vai estar conquistando Jerusalém Oriental. Vai estar obrigando a retirada das forças jordânias e da cidade. No dia 8 de junho de 1967, que vai estar sendo o quarto dia dessa guerra, as forças israelenses vão estar continuando a sua ofensiva do Sinai e também vão estar conquistando aí a Cisjordânia, que, como inicialmente eu falei, foi o território que em 1948 ficou para os povos da Jordânia. No seu quinto dia de ataque, Israel vai estar lançando uma ofensiva contra a Síria, novamente, né? E vai estar invadindo e ocupando as colinas de Golã. Acho que no outro... Bel, se no outro slide tiver o mapa, não sei se tem, eu não lembro. Aí, ó. Gente, essa parte aí toda escura, essa parte cinza, ó, primeiro, essa parte cinza aí, Israel. Essa parte escura é o território que Israel tá tomando, tá? Já era um território bem pequeno e daí eles deixaram menor ainda, né? Como vocês podem ver. Enfim. Aí no último dia, no sexto dia, no caso, dia 10 de junho de 1967, vai estar oficiando com o cessar de fogo da Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias ela vai estar acabando com o cessar de fogo e vai estar, assim, oficialmente acabada. Eu vou dar aqui um spoiler, um salto gigantesco, tá? Em 2005, a ONU vai estar obrigando Israel a devolver parte desses territórios que foi conquistado na Guerra dos 6 Dias, porque foi literalmente um massacre. E é isso. Ah, não, peraí, gente, perdão. Não é isso, não. Ó, após a Guerra dos 6 Dias, que Israel ocupou lá a Península do Sinai, como eu falei, que estava pertencendo ao Egito, para defender todo esse território que foi conquistado e evitar contra-ataques egípcios, Israel ela vai estar construindo uma linha de defesa fortificada ao longo do Canal de Suez, que antes era do Egito, e sim, Israel vai estar tomando de volta para ele. Essa linha ela vai ficar conhecida como a linha de Bar-Lev. O que era a linha de Bar-Lev? Ela era uma enorme parede de areia, com cerca de 25 metros de altura, feita para impedir o avanço de tanques. O nome dela é linha de Bar-Lev por conta que quem criou ela foi um general, chamado Chaim Bar-Lev. Não sei se estou falando certo de novo, gente. O objetivo dela simplesmente era defender a margem leste do canal de Suez, que era o território lá de Sinai, que foi Israel que atacou. E é isso, assim que vai estar acabando a Guerra dos 6 Dias, com a criação da linha de Bar-Lev. Boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então, boa noite, eu me chamo Fabiola e eu queria pedir para vocês que eu falo um pouco rápido demais, normalmente. Então, se eu estiver falando muito rápido, deem um toque aí no chat que... Ai, que fofo. Que eu dou uma acelerada, tá? Então, gente, como a Kathleen tinha falado antes... Tá travando? Tá travando muito, amiga? Tá. Se travar, eu mudo, eu vou pro celular. Então, como a Kathleen tinha falado, o território tanto do Egito quanto da Síria foi anexado ao território israelense no final da Guerra dos 6 Dias. Só que, gente, o que acontece? Obviamente, quando alguém toma uma coisa que é sua, você não senta e fica, ai, tá bom. É isso, né, gente? Ai, vou ver uma aula da Claire. Não é assim. Você vai querer o que é seu de volta. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram... Muito bom, cara. Esses dois países, eles fizeram uma espécie de plano para tomar de volta o território que foi ocupado por Israel, que era deles. E esse plano foi feito ele foi executado, no caso, no dia 6 de outubro de 1973. O nome dado para essa guerra é Yom Kippur por um motivo muito simples. Yom Kippur judeu, né? Como Israel é um país judaico, eles estavam comemorando esse feriado no dia 6 de outubro. Então, basicamente, eles foram atacados no dia do feriado. Se não é o mais importante, é um dos mais importantes. E uma coisa que eu acho muito curioso é que Yom Kippur significa literalmente perdão eterno. Então, enquanto eles estavam se perdoando,
o Egito entrou... Vocês lembram que a Kitty falou que tem uma linha que eles fizeram de areia para o Egito não poder passar com tanque? Então, gente, não serviu para nada, porque o Egito passou com vários tanques de guerra por essa linha. Assim, inútil. E aí eles passaram por essa linha, o Egito, e a Síria passou pelas colinas do Golã, que tinham sido tomadas por Israel. Só que assim, gente, é uma luta meio desigual, porque são dois países contra um que tá desarmado. E eles estavam muito bem armados, aliás, porque eles estavam com munição, tanque de guerra, bomba, tudo da União Soviética. Então, assim, era tudo do bom e do melhor, sabe? Eles tinham o melhor tipo de munição na mão deles. Então, não tinha como Israel ganhar. Só que, óbvio, né, gente? A essa altura, vocês já conseguiram perceber que quando Israel não tem o que fazer, ele... É complicado, amiga. Quando Israel não tem o que fazer, eles simplesmente vão lá e pedem ajuda dos Estados Unidos. Então, o que será, né, que eles iam fazer? Eles pediram ajuda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como um papai muito chato, foi lá e deu para Israel todo tipo de... Exatamente. Papai, eu tô sofrendo bullying, me ajuda. E ele vai lá e te dá uma arma pra você matar quem tá fazendo bullying com você. Muito legal. Ele deu para Israel todo tipo de munição que eles precisavam. E a partir daí, nos 45 do segundo tempo, Israel ia perder a... Verdade, Lu. Israel ia perder a guerra. E aí, ele conseguiu virar, gente. Não sei como cargas d'água, assim, um milagre santo, eles conseguiram virar contra 2, sozinho. E aí, obviamente, os outros 2 países se sentiram humilhados, né, gente? Porque, pô, uma pessoa que acabou de chegar, vai lá, toma suas coisas e você ainda perde para ela. Então, assim, esses 2 países, eles fazem parte de uma organização que a gente chama de OPEP, que é a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. E logo depois que eles perderam essa batalha, eles ficaram muita raiva mesmo, sabe? E eles decidiram o quê? Se os Estados Unidos, né, como vocês perceberam, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, todos esses países estavam se metendo na briga deles, correto? Qual era a única coisa, a única esperança que restava para esses países? O petróleo, porque eles sabiam que pela guerra eles não iam vencer. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram, eu não sei se vocês conhecem, uma lei econômica, uma lei de como funciona a economia, que se chama Lei da Oferta e da Procura, que é basicamente, essas duas coisas, elas são proporcionais, e a quantidade daquela coisa, vamos supor, uma caneta Bic, a quantidade de canetas Bic é proporcional ao preço e proporcional à quantidade de procura. Então, tipo assim, se você tem um produto que ele é muito procurado, só que você tem muito pouco, ele vai ser muito caro, tipo diamante, sabe? E o que esses países fizeram foi basicamente isso. Eles diminuíram, né, a quantidade de barris de petróleo que podiam ser tirados do território por dia, e assim, gente, o preço foi nas alturas. E o barril de petróleo, antes disso, estava $2,90. E foi para $11,25. O preço, gente, mais do que triplicou, sabe? E aconteceu essa crise em 73, que foi logo depois que eles perderam essa guerra. Só que aconteceu outra em 79, que a gente vai falar um motivo mais pra frente. Mas é uma coisa boa. E uma coisa que eu acho muito importante de vocês terem em mente, gente, é que essa crise do petróleo, ela não prejudicou só os Estados Unidos, era para prejudicar ele especificamente, mas prejudicou todos os países que estavam industrializados, porque anos 70, gente, é o começo, ali meio da industrialização, todo mundo precisava de petróleo para a indústria. Então, os países que tinham indústria, o que eles fizeram? Eu não tenho dinheiro para comprar esse petróleo, eu vou ter que tirar de algum lugar, eu vou ter que tirar de coisas necessárias para o dia a dia. E o Brasil foi um desses países. A gente estava no período de ditadura militar. Então, o governador, que eu não vou me lembrar agora o nome do divo, mas ele precisou tirar dinheiro, a gente tinha acabado de viver um milagre econômico no Brasil, e ele precisou tirar dinheiro de coisas muito importantes para a economia brasileira, que, tipo, sustentavam o país, sabe? Para comprar barril de petróleo, porque estava muito caro. E, assim, esse não foi o fator principal para acabar a ditadura militar no Brasil, mas ajudou muito, porque a segunda crise do petróleo, que foi em 79, foi um pouquinho antes da ditadura acabar. Teve até umas propagandas
É tipo isso, amigo. É tipo isso daí. Teve até umas propagandas falando pro povo usar álcool, porque virou um caos no mundo inteiro, porque não tinha petróleo, tava muito, muito, muito caro. E aí, obviamente, né, que os países, quando eles veem que eles estão perdendo, os países, né, ocidentais, quando eles veem que eles estão perdendo por causa das consequências dos atos deles, eles vão tentar fazer alguma coisa para remediar. E para remediar as consequências dessa tensão, foi feito um acordo chamado Acordo de Camp David, em 1978, que foi feito entre o Egito e Israel. Lembra que o Egito era a tia fofoqueira? Então, ele basicamente abriu mão de fofocar, ou seja, ele reconheceu Israel como um país de verdade, um Estado mesmo, e em troca, Israel deu de volta para o Egito a Península do Sinai. Então, a partir desse momento e até hoje, a Península do Sinai, que Israel tinha pegado para ele, pertence ao Egito. Só que assim, as colinas de Golã, caso vocês estejam pensando, então tá tudo bem. Não, a colina de Golã, que era da Síria, continua sendo de Israel até hoje. Então, assim, quem se deu bem nesse tratado foi só o Egito. Pode passar, amor. E aí, obviamente, né, o povo, como a Kathleen disse, que o território palestino foi bem devastado, assim. Israel pegou bastante do território palestino para ele. E, obviamente, os palestinos não iam ver isso e fica quieto, fala assim, tá bom, é isso, vou tomar um café e é isso aí. Não, as pessoas palestinas precisavam fazer alguma coisa, elas precisavam contra-atacar, mesmo eles não tendo como. Então, para isso, foi criada uma organização que, no começo, era para ser a voz do povo, só que depois virou outras coisas. Ela foi criada pelo egípcio, que é esse divo que está na tela aí, esse velhinho fofo. O egípcio Yasser Arafat. Ela foi criada em 1964 por ele, e o objetivo, o nome dela é OLP, Organização de Liberdade Palestina. O objetivo é realmente trazer a liberdade para o povo palestino, ou seja, reconhecer a Palestina como um país independente. E como eles faziam isso, Fabiola? Eles faziam isso na base da porrada. Eles usavam a agressividade para fazer com que Israel reconhecesse eles por mal mesmo. Só que assim, gente, é muito complicada essa situação, porque um dos motivos pelo qual eu pedi essa parte, na hora que a gente estava distribuindo as partes, eu pedi essa parte para as meninas, é que tem um episódio nessa história específica que me marcou muito quando eu soube, sabe, da história inteira da Palestina, que basicamente a OLP é uma organização grande, sabe? Só que tem organizações pequenininhas dentro da OLP, sabe? Como se fossem subgrupos. E no ano de 1972, aconteceu um episódio muito triste nas Olimpíadas de Munique, que um subgrupo da OLP, chamado Setembro Negro, entrou, tipo, no lugar onde os atletas se preparam para as Olimpíadas, sabe? Eles entraram lá, fizeram 9 atletas de reféns, e assim, alguns conseguiram fugir. Só que no final, 19 pessoas foram mortas. Eram 5 atletas, 5 terroristas desse Setembro Negro, que era o grupo terrorista, né, que fez isso, e algumas pessoas ali, alguns treinadores e um policial, se eu não me engano. E assim, é uma coisa muito triste, na minha humilde opinião, porque eram pessoas que elas estavam ali para realizar o sonho delas, e elas acabaram morrendo por uma coisa que elas não têm nada a ver, sabe? Tipo, no dia mais feliz da sua vida você morre. Tipo, é muito, muito complicado. Então, assim, é pra vocês terem uma ideia de como o LP operava. Eles operavam mesmo na base da bomba. E aí, mais pra frente, eu vou explicar. Eu vou explicar o porquê que de acontecer, né, deles mudarem a forma deles de operar, mas basicamente foi por causa do Acordo de Oslo. Ele aconteceu em 1993, em Oslo, né, na cidade de Oslo, na Noruega. E basicamente, ele dizia, nessa época, esse carinha aí que vocês estão vendo, ele era presidente da Palestina, porque ele foi presidente da Palestina de 86, até mais ou menos os anos 2000. E, tipo, ele fez um acordo, ele e o Israel fizeram um acordo para que Israel reconhecesse a OLP como a voz do povo e a Palestina também como Estado independente. E, em troca, a Palestina ia reconhecer Israel como um Estado independente. Ia ficar tudo certo, sabe?
Só que, assim, isso foi incrível na época, todo mundo ficou feliz, né? Porque, pô, vocês estão vendo, é um assunto muito extenso. Tem muito tempo que isso tá acontecendo. Se eu resolver o problema, pô, maravilhoso. Esse cara aí e o presidente do Egito, não, do Egito não, tô doida, de Israel ganharam o Nobel da Paz. Por resolver, sabe? Sem bomba, conversando. E foi muito incrível, pô, o acordo de Oslo foi maravilhoso. E a partir daí, a OLP parou de jogar bomba nas pessoas e começou a conversar, ter uma postura mais diplomática, assim, foi muito importante, foi tipo um marco na história da Palestina, sabe? Pode passar, amor. O Hamas. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha escutado. É muito bom, amiga. Todo mundo aqui já tenha escutado sobre o Hamas. Mas afinal de contas, o que é o Hamas? De onde ele veio? O Hamas, para entender o Hamas, a gente precisa entender quem foi a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana, ela começou em 28, lá no Egito, e ela foi para a Palestina na década de 40. Mas assim, ela não tem nada a ver com política, tá, gente? É basicamente uma fraternidade que busca a evolução espiritual e intelectual dos jovens, baseado no Alcorão, aquele livro que conta a história de Maomé. Então, eles basicamente querem levar o judaísmo, não, o islamismo, aquele islamismo raiz conservador, para o máximo de pessoas. Então, assim, é muito mais uma coisa religiosa do que política. E, assim, com todo esse caos acontecendo, tinha muito, né, porque a ideia é melhorar os jovens. Então, tinha muito jovem lá. E o jovem, gente, quando ele vê uma coisa dessa acontecendo, é muito raro ele virar e falar, tá bom, vamos conversar. Não, eles querem explodir, né? O hormônio, a flor da pele, aquela coisa, a puberdade. Então tinha muito jovem nessa irmandade muçulmana. E esses jovens, eles iniciaram um movimento corretivo, que era basicamente, se a irmandade muçulmana não vai fazer nada por nós, então nós mesmos vamos fazer. E assim, a Grazi, que faz parte do meu grupo, ela me perguntou esses dias se Israel, ela viu em algum lugar, tá, gente? Não me pergunta onde. Se Israel tinha financiado o Hamas. E aparentemente isso é uma fake news que muita gente diz por aí. Ai, eu me acabei de dar risada. É uma fake news que as pessoas falam muito no TikTok. Ótima fonte, amiga. E eu vi esses dias uma matéria da BBC falando exatamente que as pessoas realmente acreditam que quem financiou o Hamas foi Israel. Só que a verdade, gente, que vai explodir a cabeça de vocês, é que esses jovens, eles precisavam de alguém, né, para treinar eles, porque a Irmandade Muçulmana não queria saber de briga. Então eles foram atrás de quem, gente? Alguém tem um palpite de quem eles foram atrás? Que eu vou beber uma água aqui. Osama, é um bom palpite, amigo, mas não foi. Não, eu acho que eles iam tomar uma porrada atrás. Eles foram atrás daquele velhinho que vocês acabaram de ver, o Yasser. Pois é, gente, o Yasser, ele era líder do Fatah, que é um subgrupo da OLP. Juro, amiga, aquele velhinho não é tão bonzinho, tá? E tanto que eu encontrei foto dele, tipo assim, fazendo trilha com os membros fundadores do Hamas. Então, assim, eles eram super amigos, eles eram besties. E, basicamente, esse cara, junto com, né, o subgrupo, o grupo que ele criou, o Fatah, ensinaram esses jovens tudo que eles aprenderam. Não, amiga, ninguém é bom, infelizmente. Ensinou tudo para esses jovens. Ensinou eles a usar arma, ensinou eles a brigar, ensinou tudo que eles precisavam para ser um grupo terrorista. E aí depois, lembra que eu contei para vocês do negócio lá de Monique, que um bocado de gente morreu? Então, o Israel precisava, né, fazer alguma coisa, porque senão, meu Deus, as pessoas iam começar a matar as outras. E o principal, né, matar pessoas ocidentais. Porque quando é o ocidental matando o oriental, tá tudo bem. Agora, quando vem atrás da gente, não. Então, Israel fez uma caçada gigantesca, chamada Operação Cólera de Deus. E basicamente foi atrás de membros da OLP, principalmente de alto escalão, e prendeu essa galera. Descobriu onde essa galera tava e prendeu. Só que aí, gente, entra um problema, porque se você prende as pessoas, obviamente, né, a ULP ficou muito defasada
devido a isso, devido a essa Operação Cólera de Deus. E quem é que vai ensinar essas crianças a engatilhar arma? Ninguém. Ou seja, durou muito pouco como é que a gente fala? A ligação entre esses jovens, né, esse movimento coordenado e o Fatah durou muito pouco, durou de 70 até 71. E aí eles ficaram sozinhos. E aí, obviamente, né, eles ficaram sem alguém para ajudar eles, tudo mais, eles fizeram alguma bobagem, que a Irmandade Muçulmana descobriu que eles estavam fazendo uma coisa errada, né? E, obviamente, expulsou eles, porque a Irmandade Muçulmana não concorda, nunca concordou, ainda não concorda com isso, porque a Irmandade Muçulmana não é um movimento político. E aí eles foram, né, expulsos, e esses jovens geniais pensaram assim, já me lasquei mesmo, por que eu não crio um grupo terrorista? E aí, basicamente, foi assim que eles criaram o Hamas, gente. É incrível, né? Nossa, baita ideia, zona. Pode passar, amor. Tá. A gente falou das principais organizações dentro da Palestina, né? Que a maioria é terrorista, mas enfim, não vem ao caso. A gente falou das principais organizações. Só que a gente tem que falar também do povo. Porque é muito importante vocês entenderem, gente, que no começo a ULP era a voz do povo, mas assim, muito lá atrás. Depois a ULP assumiu a postura, tudo certo. Só que o Hamas, gente, não é a mesma coisa que o povo. Inclusive, o povo palestino não concorda com as atitudes do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. O povo é outra coisa. O povo só se lasca nessa história, sabe? E as principais movimentações, manifestações do povo, a gente chama elas de intifadas. Ué, saiu aqui pra mim. Oh my God. Saiu pra todo mundo, gente, ou foi só pra mim? Ih, caiu. Voltou. Aí. Então, gente, as manifestações do povo a gente chama de intifadas. O que são intifadas? É um nome que a gente dá para rebeliões ou conflitos que acontecem especialmente entre Palestina e Israel. E assim, teve duas intifadas principais. A primeira, a gente diz que ela foi a mais suave, mas assim, o que é suave, né, nesse cenário? Basicamente foram só protestos, manifestações pacíficas mesmo, mas assim, muitas pessoas morreram, sabe? Ela durou de 87 até 93, mas assim, 1.200 pessoas, civis mesmo, palestinos foram mortos e 180 civis israelenses. Então assim, ela foi tranquila, mas não tanto. E foi exatamente por causa dessa intifada que foi feito o Acordo de Oslo, lembra que eu tinha comentado mais? Que fizeram um negócio para meio que amenizar a Palestina e Israel. Foi por causa dessa intifada, para ver se dava uma camada nos ânimos. Só que assim, gente, spoiler, o Acordo de Oslo não deu certo. Até hoje, a Palestina sofre com esse conflito de Israel. Então, assim, como não deu certo, é óbvio que a intifada não ia parar por aí. Então, teve uma segunda intifada no ano de 2000, até o ano de 2000, e essa foi muito mais violenta. Assim, para vocês terem uma ideia, a gente não tem dados de quantas pessoas morreram. Procurei em tudo que é lugar, tá? Fui quase na Deep Web. Mas a única coisa que a gente sabe é que são mais de 5.800 vidas que foram tiradas por causa disso. Assim, foi uma coisa horrível, foi um desastre gigantesco. Mas óbvio que nunca para por aí, né? Então, assim, depois disso, tiveram mais 3 operações. Só que eu não vou detalhar elas muito, porque elas são iguais. Basicamente, o Hamas soltava uns foguetes para Israel, e aí Israel ficava com raiva, falava, é para você parar de soltar foguete aqui. E conforme o número de foguetes ia aumentando, né, porque o Hamas sempre insuportável, Israel ficava cada vez com mais raiva e fazia essas operações para ver se dava uma diminuição de foguete. Entendeu? Eu acho que Hamas se confundiu, eles acharam que era festa junina, não sei. E aí, essas 3, elas começaram em dezembro de 2008, foi até agosto de 2014. O nome das 3, tá? Chumbo fundido, pilar de defesa e margem protetora. As 3 foi a mesma coisa, tá? Então, pode passar, meu amor.
Aí agora, quem vai falar exatamente, porque teve todos esses conflitos, né, entre os povos da Palestina, depois que Israel se mudou para lá, e os palestinos. Mas quem vai se aprofundar um pouco mais na parte geográfica de como isso tudo ocorreu, vai ser a minha amiga Ana de Graça. Bom, gente, voltando aqui. O áudio tá bom? Como é que tá o áudio? Que da outra vez tava me cortando. Ok, perfeito. Eu não vou demorar muito, porque a gente já viu muita história. Aqui a gente só tá colocando no mapa. Eu quero só enfatizar o primeiro e o segundo mapa e o último. Vamos lá, enfatizar aqui. O primeiro mapa a gente vê antes da partilha, aquela partilha que eu falei, que dividiu. Aqui era só Israel, tinha alguns povos que estavam aqui. Não, aqui era só Palestina, tinha alguns povos judeus aqui, mas mínimo. Depois da partilha, a gente vê que Israel ficou com a maior parte e a Palestina com pouca. De um tempo, a Palestina basicamente sumiu. E agora a gente tem o atual. Que tá aqui, a gente tem a faixa de Gaza. Uma bem estreitinha, bem estreitinha. E um pontinho aqui no meio, basicamente no meio de Israel, tem a Palestina aqui. Pensando aqui no princípio econômico da localização, grande parte de comércio em si do Oriente é muito por águas, navio, embarcação, não só hoje em dia, mas também antigamente. Antigamente mesmo, tipo 1500, embarcação, portos, ok. E a gente só tem aqui para Palestina só essa pontinha de Gaza. E Gaza não tem conexão nenhuma diretamente com a Palestina, né? Não tem. Então, basicamente, para chegar esse gazinho aqui, ó, o suprimento que veio, um comércio que veio daqui, chegar em Gaza, para chegar aqui na Palestina mesmo, não chega. Não chega. Israel, por anos, reprimiu a Palestina economicamente. Porque para isso ela precisava pegar só fazer comércio mais terrestre com os outros países. Que às vezes, dependendo, não dava tão certo, né? Então, assim, é uma coisa absurda, porque Israel era o quê? Filhinha dos Estados Unidos. É filho, papai Estados Unidos, papai cuida, papai ama. E Palestina tava com Deus, porque, assim, economicamente, não dava. Isso gerou muita revolta, principalmente do grupo Hamas, que falou, dane-se, vou tacar fogo em todo mundo, vou queimar todo mundo. Não gostei desse negócio, me reprimiram, me oprimiram. E esse OLP não faz nada por mim, que é tudo começa na paz. Que paz, caramba, não tem paz aqui não. Vou tacar fogo. E tacou. E assim, Israel agora está, ó, tacando fogo, dizendo, vou matar o Hamas, vou matar o Hamas. Mas para matar o Hamas, ele quer matar a Palestina inteira. Já é pouca. Como é que fica a situação, né? Por isso que muitos dizem que é um genocídio. Porque temos um país que tem é estabelecido economicamente, tem aliados. E temos outros países que é bem pobrinho, por assim dizer, né? Aí tô, né? Sou do Nordeste, aqui, da Recife. O povo gosta do forró. São João. Aí fica esse áudio. Então, basicamente, é uma coisa bem injusta. Apesar de que a Palestina também está recebendo algumas ajudas. Mas, vamos ver aqui, ó. A balança que não é tão, entendeu? Não é tão igualitária. É muito desproporcional. E vão ter ocorridos que a gente vai ver. A gente já sabe que a guerra começou. O Hamas atacou a Palestina ficou, não, vou devolver. Começou agora que vocês começaram, vou continuar. Só vou terminar essa guerra quando acabar com o Hamas. E para acabar com o Hamas, o jornal que a Fabiola vai falar agorinha, sobre o sequestro e tudo mais. Vamos lá, Fabiola. Vá nisso. Ô, tadinha, censuraram a bichinha, gente. Tá, agora a gente vai falar da parte mais importante, que eu acredito que é a parte que todos vocês estão aqui para saber disso, que são os últimos acontecimentos. Eu acredito que a maioria de vocês, né, se não todo mundo, tem visto pelo menos um pedaço de tudo que os jornais têm mostrado. O principal, assim, o principal
X da questão foi realmente o atentado de setembro de 2023, que foi quando o Hamas entrou em Israel e matou 1.200 civis e deixou vários reféns. Que foi quando tudo isso voltou à tona, né? Porque antes não se falava tanto dessas guerras. Só que, gente, a partir disso se iniciou uma crise humanitária em Gaza, entendeu? Uma coisa realmente devastadora. Como a Grazi falou, tudo é por mar. Então, o que Israel tem feito é meio que um cerco ao redor de Gaza. Então, nada consegue entrar em Gaza. E isso inclui, gente, comida. E, tipo assim, se a comida não entra no lugar, se o lugar não tiver uma agricultura super incrível, ele não consegue se manter. E a primeira imagem é exatamente disso, de como tá a situação lá em Gaza. Assim, tá muito pior que isso, mas é uma imagem só pra gente ter uma ideia, sabe? De que tá uma situação muito pesada mesmo, muito difícil. E para tentar dar uma ajuda nisso, eita, mulher, para tentar dar uma ajuda nisso, foi um grupo de pessoas foi para Gaza, né, levar mantimentos numa embarcação chamada Embarcação Madeleine. Eu não sei se vocês chegaram a ver a cantora Greta, ela estava nessa embarcação junto com esse brasileiro que vocês estão vendo aí do ladinho da primeira foto, que é o Thiago Dávila. Essa embarcação, ela foi meio que interceptada por militares israelenses no dia 2 desse mês, tá, gente? Então, tipo, foi agorinha. Ela foi interceptada em águas internacionais, o que é extremamente errado, porque água internacional é de todo mundo, ela é internacional. Então, até o Itamaraty soltou uma nota falando que isso era contra os direitos, porque você não pode interceptar alguém em águas internacionais. E o Itamaraty também falou para soltar ele, o Itamaraty ia dar tudo o que ele precisasse, ele ia para um consulado mais próximo, iam ajudar ele e tal. Só que Israel ficou bem firme, ele ficou um bom tempo lá preso, alguns dias eu acho, não sei se foi mais de 2 semanas, mas enfim, ele ficou vários dias preso, e Israel falou que não ia soltar ele, porque o que ele e a embarcação Madeleine no todo estavam fazendo para Gaza era uma segurança, ia contra a segurança de Gaza. Então, Israel prendeu essas pessoas que estavam na embarcação Madeleine para quê? Para fazer com que Gaza tivesse segura. E sem comida também, né? Mas enfim, detalhe. E foi tão pesado o que aconteceu com esse rapaz, gente, que ele ficou na prisão, né? Igual todos os presos. E ele ficou até alguns dias na solitária. Então, assim, imagina como é que não ficou a cabeça desse amigo. Eles estavam protegendo. É que vocês não entendem, sabe? Tudo vocês criam. E aí, gente, obviamente não para por aí, né? Agora eu não vou lembrar quem foi que comentou isso. Eu acho que foi a Bel no comecinho, que teve mais uma situação muito complicada que aconteceu esses dias, que foi entre Irã e Israel, que, como vocês podem ver aí no fundo, Israel bombardeou o Irã, né? Enfim, uma loucura. Israel bombardeou o Irã, dizendo que o Irã estava produzindo, eu não sei se vocês sabem como funciona energia nuclear e essas coisas, mas eu também não sei, tá? Mas basicamente, para fazer energia nuclear, você usa césio enriquecido. E o césio, sempre o ataque preventivo, né? É impressionante. O césio enriquecido, ele é usado tanto para fazer energia nuclear como para fazer bomba atômica. E aí, segundo Israel, o Irã não estaria fazendo energia nuclear, e sim uma bomba atômica. Por isso que eles jogaram a bomba lá. Foi um ataque preventivo, entendeu? E aí, tá, eles jogaram, só que, obviamente, o Irã contra-atacou, né, gente? Porque é complicado você deixar o outro te atacar e ficar tudo bem. E assim, no caso do Irã, morreram 224 pessoas e em Israel morreram 20 civis. E eu vi até o ministro, eu não sei se foi o primeiro-ministro do Irã, mas alguém falando que é muito estranho todos os jornais darem tanta ênfase no que aconteceu com Israel, né, do ataque que o Irã fez contra Israel, e não darem ênfase no ataque que Israel fez contra o Irã, sendo que o número de mortes no lado do Irã foi muito maior. Então, não é querendo tomar um partido, sabe? Mas é o que dizem por aí, é o que o amigo aí falou. E eu não sei se o Ki tá assistindo aqui, não vou saber, não vi ele. Mas o Ki veio me perguntar se ia ter uma guerra nuclear por causa disso. Gente, sabe, calma aí. Basicamente, essa relação deles dois, ela é muito extensa.
tá? Inclusive, a relação entre Irã e Israel, a gente chama de guerra nas sombras, porque ela é muito, assim, nevoada, sabe? Só que, é o meu jeitinho, né? Só que assim, gente, até um tempo atrás eles eram amigos, tá? Vocês lembram que eu falei que que o Egito reconheceu Israel, foi o primeiro país? Então, o Irã foi o segundo, gente. Foi o segundo país a reconhecer Israel. Só que isso foi ruim, sabe por quê? Porque na época que o Irã reconheceu Israel, o Irã, na época, tá, assim, teve vários, milhares de outros motivos para que o governo... Eita, travou? Tá. Não, foi mais ou menos o que eu acho que travou. Na época que Irã reconheceu Israel, ele era uma monarquia da dinastia Shah, não chá de bebê, tá, gente? Xa. E essa dinastia, ela já vinha enfrentando muitos problemas. Voltei? Voltou? Parou? Espero que não tenha travado, gente. Tô torcendo. Então tá bom. Então, e aí teve vários motivos para essa dinastia deposta. Que esse foi um desses, sabe? E aí essa dinastia ela foi deposta em 79. Lembra que eu falei que teve uma segunda crise do petróleo? Gente, foi por causa disso. Olha como tudo se encaixa, né? Tudo se interliga. E aí a dinastia foi deposta pela revolução que a gente chama de Revolução Ayatollah, que eu não vou saber explicar para vocês, tá, gente? É muito complexo. Mas basicamente Ayatollah é como se fosse uma vertente do islamismo, ortodoxa e apostólica romana. É tipo isso, sabe? Mas não confio muito em mim também não, que eu não tenho certeza. Mas por aí, sabe? E aí essa galera fez com que o rei fosse deposto e começou uma república. Tanto que até hoje ela é uma república. Só que a base dessa república é rejeitar a ocidentalização, rejeitar o liberalismo. E uma coisa que Israel faz muito é atrair a atenção do Ocidente pro Oriente Médio, sabe? Então, tipo, o Irã não gosta disso mesmo. E outro motivo também para eles não gostarem do Irã, vocês lembram que a gente comentou sobre a Guerra dos 6 Dias aqui sobre isso? Então, essa guerra, os Ayatollah, eles ficaram do lado da Palestina. Então, tipo assim, eles guerrearam lá, não, da Palestina? Não, do outro lado. Eita, eu esqueci quem é que tava do outro lado, do Egito, eu acho. Eu acho que foi do Egito, é isso. Gente, eu tô doida, desculpa. Eles guerrearam do lado do Egito. Então, tipo assim, eles viram tudo que Israel é capaz de fazer, sabe? Então, esse é um dos motivos pelo qual eles são meio traumatizados com Israel, sabe? Ai, que delícia. Muito bom, gente. Adorei. E aí, basicamente é isso. Eles odeiam Israel. Tanto, gente, que eu queria muito citar uma coisa. O Irã, ele chama os Estados Unidos de Grande Satã e o Israel de Pequeno Satã. Eu acho isso muito fofo quando eu vi. Mas, enfim, é basicamente isso, sabe? Eles odeiam Israel por isso. O primeiro conflito que a gente tem registro foi em 90, que uma organização terrorista, que se chama Jidá, eu acredito que se pronuncia em Buenos Aires, e deixou 29 pessoas mortas. E aí, a partir disso, em 92 tem bomba atômica. Então, para você que está na dúvida, o Irã tem bomba atômica supostamente desde 92 e nunca teve uma terceira guerra nuclear. E aí, o ápice dessa desavença deles foi em 2021,
quando o Irã acusou Israel de bombardear navios no Mar Vermelho, e Israel acusou o Irã de bombardear navios dele no Golfo do Mar, que é um pedacinho que tem ali no Oriente Médio. Então, assim, gente, não é uma coisa nova, sabe? É uma coisa assim, como diria aquele meme, o caso é muito antigo. E a última coisa que eu queria pincelar aqui é a questão de Jerusalém, que é uma cidade muito importante. Eu acho que a Kathleen tenha comentado sobre isso. É muito importante compartilhar, tá, gente? Era para Palestina e Israel compartilhar. Mas os dois sempre meio que ficam brigando. Só que, tecnicamente, a Palestina... Tô travando. Ai, tô me calar, que ódio. Tô falando, amor. Mas travou aonde? Ah, sim. No número de mortos de 96, né? Então, gente, o Israel começou a dizer que o Irã tem bomba atômica. Então, desde 92, o Irã tem bomba atômica. E desde então, nunca aconteceu uma terceira guerra mundial, nenhuma guerra nuclear, tá? Como diz aquele meme, o caso é super... E também teve uma situação que foi o ápice, foi... E assim, eles irem se atacando, sabe? E a última coisa aqui, aí no dia a dia, porque a cidade é importante tanto para o povo palestino, religiosamente falando, como para o povo judeu. Só que no dia a dia, quem comanda realmente a Palestina é Israel. Então tem essa questão aí, tem meio que tem esse plus a mais, sabe? Show, é que eu acabei já. Era só isso mesmo, eu só ia falar de Jerusalém, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente fez essa aula com muito carinho, e é isso.